Oi, bem-vindos ao vídeo número 3 do curso Como Dizer Não, do BOMA Brasil. Eu espero que agora você já tenha escrito, identificado o que você quer, a sua meta, e também já tenha identificado os 2 valores que vão guiar a sua vida, ou pelo menos essa sua meta nesse momento. Agora que a gente já falou de meta, sonho, desejos, valores, chegou a hora de estabelecer como fazer com que isso aconteça. Como traçar o caminho para chegar no final do percurso. Quando você for traçar a sua estratégia, você tem que pensar quais são os passos que você pode dar agora. Às vezes, não dá para fazer tudo o que a gente quer nesse exato momento. Se nesse momento falar não para alguma questão de trabalho que possa colocar em risco o seu trabalho, não vale a pena. As conversas difíceis, falar não para alguma coisa que te incomoda, para você ter o seu sim, precisam acontecer desde que você não se coloque em risco. E nesse caso, o risco de perder o trabalho, o risco físico, qualquer outra coisa. Ela é uma situação desconfortável, mas não necessariamente uma situação de risco. É por isso que a gente vai traçar uma estratégia para como você pode alcançar a sua meta na hora que for possível, como for possível, quando for possível. Se você precisa abrir mão de alguma coisa agora, tá tudo bem. Você pode fazer caminhos que não pareçam necessariamente serem os mais fáceis para as outras pessoas, mas é a sua meta, é o seu percurso, é o seu trabalho, é a sua vida. Então você escolhe da forma que você achar mais apropriado. Aliás, às vezes, a gente precisa mesmo fazer curvas para chegar no final do percurso. Imagina escalar uma montanha. A pessoa não vai direto. É perigoso, é difícil, é mais fácil dar voltas até chegar lá. Às vezes parece que essa volta você está perdido. Não, você só está fazendo o melhor caminho possível nesse momento. Talvez você precise viver de acordo com os interesses dos outros por algum momento. Você não consiga estabelecer o seu sim para tudo. Mas talvez você possa simplesmente rever essa sua meta tão arrojada que você estabeleceu, traz ela para perto. Tenta pensar alguma coisa que seja mais viável para que você possa falar não para alguma coisa pequenininha que já vai fazer um grande impacto na sua vida nesse momento. Tudo bem abaixar a cabeça de vez em quando, aqui ou ali, porque faz parte da estratégia, é uma escolha. E como conquistar o que você quer? Uma boa forma é se conectar com o positivo. Pensa para frente, pensa qual é o sim que você quer conquistar. E dentro desse sim que você quer conquistar, qual não você precisa tratar? Conectar com o positivo te dá força para seguir adiante. Por isso que é muito mais poderoso. Tem um livro que eu adoro, que é o livro da história do Nelson Mandela. Qual é o nome do livro? É Long Walk to Freedom, que é uma longa caminhada à liberdade. Apesar de ter passado 27 anos preso, ele enxergou tudo isso no futuro, na parte positiva que ele poderia ter diante daquelas circunstâncias. Se você se conecta com o seu desejo, com os seus valores fundamentais, você pode conseguir o que você quer. Agora, se você não se conecta, se você nem sabe quais são os seus desejos, os seus valores, provavelmente você não vai conseguir conquistar nada disso. Ou pior, você pode até conseguir e nem perceber. E como se conectar com o nosso sim? Uma forma é começar a separar a pessoa e o pedido. Aí você pode falar não para o pedido e sim para a pessoa. Voltando ao velho conflito da maternidade e trabalho, que é uma coisa que afeta muitas mulheres hoje em dia. A atividade da escola, a reunião com o potencial cliente. O cliente ofereceu aquele horário que é bem no meio da atividade. E, na verdade, bem o que eu queria era participar da atividade do meu filho, mas eu estou morrendo de medo de perder esse cliente. Como falar não para isso? Ou não tem filho envolvido nenhum na história. Era uma antecipação de prazo, era alguma coisa que eu não gostei. Como falar não para essas situações complicadas, sem causar um mal-estar, sem ter cara feia e sem fazer com que a pessoa com a qual você está lidando se sinta ofendida? Se você negar o pedido e acolher a pessoa, você fala não para o pedido e fala sim para a pessoa. Tem uma linha muito tênue separando esses dois, mas que tem uma importância tremenda se você conseguir separar os dois. E no caso daquele potencial cliente que te oferece um horário de reunião bem na hora da atividade da escola dos seus filhos, na hora de não posso perder esse momento, você acaba aceitando tal e depois se arrepende. Xinga o infeliz, coitado. Ele só estava oferecendo um horário na agenda dele. Qual era o pedido? O pedido era: posso me encontrar com você para apresentar o meu projeto nesse determinado horário?
Ele falou, pode, te oferecer um horário. Qual era a mensagem que você gostaria de passar? Ah, cliente querido, eu estou muito empolgada em prestar serviço para você. Vai ser um trabalho muito legal. Mas qual é a mensagem que você passa? Não posso. Posso no tal dia. Não posso nesse horário, posso no tal dia. E o que ele entende? Acho que ela não está interessada, acho que ela não quer. Qual é a mensagem que você deveria passar? E às vezes, nessa comunicação eletrônica, a gente acaba falando pouco, mas não o essencial para cada momento. Obrigada pelo seu horário, estou muito empolgada em apresentar o meu serviço para você, quero trabalhar com você. Nesse mesmo horário, eu já tinha marcado um outro compromisso que é muito importante para mim e que eu não vou poder fazer. Mas será que você tem a possibilidade de me oferecer um outro horário da sua agenda? Simples assim. Ele não vai perder a empolgação, ele não vai deixar de me atender porque eu pedi para mudar alguma coisa de hoje para amanhã. Se eu falar que eu não posso daqui a 6 meses, pode até ser o caso, mas nesse caso certamente não vai ser isso. Então mostra tudo o que você gostaria, separa a ação, fala não para a ação, para aquele horário, naquele momento, fala sim para a reunião que você quer marcar com aquela pessoa. Faz toda a diferença. Viu a diferença? O não vai para o pedido e o sim vai para a pessoa. E sem pedir desculpas. As mulheres têm muita tendência a fazer isso. Ai, me desculpa, eu não vou poder ir naquele dia, porque sabe o que é? Eu marquei, tem a escola do meu filho e depois eu vou passar não sei onde. Não precisa explicar a sua agenda, as pessoas sinceramente não estão interessadas. Não precisa se desculpar porque você não pode. Afinal de contas, você valoriza o seu tempo também. Passa a informação que ele quer receber. Em vez de pedir desculpa, valoriza a pessoa. Voltando naquele exemplo de trabalhar até tarde, perder o jantar da família, talvez qual tenha sido o pedido do seu chefe? Eu preciso disso pronto até amanhã de manhã. Não, eu preciso que você faça isso hoje à noite. Se você acolher a pessoa e negociar uma outra alternativa para o pedido, talvez você consiga ter o seu jantar. Chefe, em vez de virar à noite trabalhando, eu vou acordar muito cedo e fazer isso. E qual é o horário que precisa estar pronto? E vai estar pronto? É a mesma coisa. O que ele quer do lado de lá é receber o trabalho pronto naquele momento. Você cumpriu o prazo e, ao mesmo tempo, você jantou com a sua família. E por que jantar com a sua família é tão importante para você? Talvez porque os seus valores mais importantes sejam de amor e de pertencimento, e jantar com a sua família está de acordo com os seus valores. Mas se a gente valoriza as pessoas, a gente pode ser gentil com as pessoas e duro com o problema. E por que valorizar as pessoas é tão importante? Porque nós somos seres sociais, porque ninguém mais aguenta viver nessa máscara, nessa fortaleza de que está sempre pronto, de que pode tudo, todo dia, toda hora. Porque os nossos sentimentos precisam ser respeitados e reconhecidos, porque nós somos seres humanos. E por que os relacionamentos pessoais são tão importantes? Existem vários estudos que indicam felicidade, saúde e longevidade relacionados aos relacionamentos pessoais. Um dos estudos que eu mais gosto é o das Blue Zones, que foi conduzido pelo Dan Buettner. É um estudo sobre algumas áreas, algumas regiões no mundo, onde as pessoas vivem mais, são mais felizes e têm mais saúde. Em 2 desses lugares, um deles na Sicília, na Itália, e numa outra cidade no Japão, eles constataram que as pessoas vivendo juntas, dependendo uma da outra, conversando uma com a outra, criavam laços tão fortes que refletiam tanto na felicidade ou na percepção de felicidade dessas pessoas e na própria saúde. Então vale a pena a gente manter os nossos relacionamentos pessoais, mesmo que seja no trabalho. De volta aos pedidos além da conta, um trabalho até mais tarde, um prazo apertado, fazer caber no orçamento. Se a gente simplesmente entrar naquele modo do tá bom, eu faço, vai, é só uma vez, e essa uma vez passam a ser 2, 3, várias, essa situação não se sustenta por muito tempo. Ninguém aguenta trabalhar frustrado, o trabalho não sai bem feito. E por que a gente evita se posicionar? Por que a gente evita dizer não para tudo isso? Porque é difícil saber, porque está tudo misturado. Eu proponho que você faça uma divisão. É o exercício do sim, não, sim, que eu aprendi com o professor William Ury. Ele é um antropólogo de formação e um grande solucionador de conflitos. Começa assim. Imagina uma árvore. Uma coisa simples, raízes, tronco, copa. Vamos começar pelas raízes. As raízes da árvore são o primeiro sim,
as raízes estão embaixo da terra. Isso significa que ninguém vê. A mesma coisa com os seus sims, são os seus valores, são os seus desejos. Eles estão lá, embaixo da terra, eles são seus, são íntimos, você não precisa contar para ninguém, você só precisa saber que eles existem. E você precisa saber que eles estão lá sólidos, porque eles têm que sustentar uma árvore. Quais são os seus desejos? Quais são os seus valores? Esse é o seu sim. Aí vem o tronco. O tronco é robusto e ele já aparece. O tronco é o não para tudo aquilo que viola o seu sim. O tronco só se sustenta se ele tiver raízes firmes. O tronco é o não para tudo aquilo que viola os seus valores, os seus desejos. Então, se trabalhar até mais tarde, mais uma vez, possa violar os seus valores de amor e de pertencimento, mas e você sabe disso, você tem uma estrutura firme e robusta para colocar um tronco e falar não para isso. Se deixar de dizer boa noite para o seu filho todas as noites durante a semana violam os seus valores de respeito e integridade, você consegue falar não para isso de forma firme, robusta, como um tronco. Então, voltando para a árvore, a raiz são os sims aos seus valores, aos seus desejos. O tronco é o não para tudo aquilo que viola os seus valores e os seus desejos. E a copa da árvore, as folhas, os frutos, as flores, esses são o sim que você vai propor para o mundo. É a alternativa que você pode oferecer para conseguir proteger os seus valores e os seus desejos. É o sim, não sim. Portanto, se você consegue identificar os seus desejos e os seus valores, que é o primeiro sim, o seu sim, você tem força para ter um tronco forte e robusto, falando não para tudo aquilo que viola os seus desejos e os seus valores, e você pode oferecer um outro sim, que é uma realidade muito mais interessante. Então agora eu vou te propor um último exercício. São 2 perguntas para você refletir. Qual é a sua maior dificuldade em dizer não? E como você gostaria que a situação fosse diferente? Se você já conseguir chegar nesse ponto com muita clareza e for capaz de fazer essa conversa, ter essa conversa difícil, ótimo, siga adiante. Lembrando que não é para colocar em risco nenhuma situação de trabalho, nenhuma situação de vida. Agora, se você ainda acha que não está na hora de ter essa conversa, não está na hora de falar esse não, porque faz parte da sua estratégia, só ter consciência, mas as raízes da sua árvore ainda estão se fortalecendo, talvez seja o caso de você escrever uma carta. Escreve para essa pessoa. Imagina na sua situação de se colocar falando esse não. Isso vai te dar também muito mais força para seguir adiante. E com isso, eu espero que você tenha como montar a sua árvore, como estabelecer o seu sim, não sim e seguir o seu caminho. Boa sorte!